Hoje nós vamos falar de um homem que mudou a história da humanidade. Um dos seus maiores marcos foi a oração. A oração era algo tão importante para ele que ele não fazia nada sem antes orar. Ele orou praticamente a vida inteira e só começou a agir quando Deus disse que era o momento certo dele agir. E aí por onde quer que ele passava, ele transformava ambientes, ele curava vidas, ele curava enfermos, ele salvava pessoas e a sua vida se resumia em fazer milagres. Esse homem era Jesus, que mesmo sendo Deus, nunca deixou de orar. Esse é o grande herói da fé. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um culto da nossa igreja, nossa comunidade de fé, a família PIB BH. Hoje é o dia de encerramento da nossa série de mensagens e a gente está com muita expectativa em relação àquilo que Deus vai falar ao nosso coração, porque Ele sempre nos surpreende. Então eu quero convidar você a se preparar, a anular as distrações, a preparar o seu coração, porque hoje o Senhor vai falar conosco e a palavra do Senhor é uma palavra cheia de poder para transformar as nossas vidas. Feche os seus olhos aí na sua casa e ore comigo nesse momento. Querido Deus e eterno Pai, nós queremos primeiro agradecer ao Senhor pelo privilégio que nós temos de cultuá-lo. Obrigado, Deus, pelo privilégio que nós temos de estudar a sua palavra e de ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Nós queremos, Deus, pedir ao Senhor que venha preparar o nosso coração através do Teu Espírito Santo, quebrantando e preparando ele para receber essa palavra como uma semente que vai crescer e transformar as nossas vidas, ó Pai. Fala conosco, isso é tudo que nós mais queremos, em nome de Jesus que nós oramos, amém. Querido, depois de 8 domingos, nós chegamos ao último dia da nossa série Escola de Oração. No primeiro domingo, você se lembra, faz um exercício aí, você se lembra do que nós tratamos no primeiro domingo dessa série? Nós aprendemos a orar com Jesus no jardim do Getsêmani. E ali nós podemos observar claramente a diferença daqueles que oram e daqueles que não oram. Aqueles que não oram, eles são reativos. Aqueles que não oram, eles estão sempre prontos para machucar, para ferir. Mas aqueles que oram não, eles restauram, eles curam. E a gente percebe essa diferença entre os discípulos e Jesus, porque os discípulos eles dormiram enquanto Jesus estava orando. Na primeira oportunidade, Pedro arranca a espada, ele corta a orelha do soldado. Mas Jesus, que vinha de um tempo de oração, ele vai lá e cura, ele vai lá e restaura. Percebe a diferença entre quem ora e quem não ora? Outra coisa que nós aprendemos nessa mensagem é que Jesus ele entra no jardim do Getsêmani para orar abatido, cansado, sabe, triste, angustiado, mas ele sai desse encontro de oração renovado, ele sai fortalecido, ele sai convicto daquilo que ele tem para fazer. Por isso nós começamos essa série com essa mensagem, uma mensagem poderosa para nos trazer convicção daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Na segunda mensagem da série, nós aprendemos a orar com Abraão, quando ele ora clamando a Deus que tenha misericórdia e que não destrua o povo. E com Abraão nós aprendemos que o nosso papel enquanto igreja não é pedir que Deus destrua, que Deus manda um raio, que Deus acabe, não. O nosso papel é pedir que Deus tenha misericórdia da cidade, que Deus tenha misericórdia do povo.
Que Deus possa agir com graça, alcançando as pessoas. Esse é o nosso papel. Não é pedir que Deus destrua o político A, o partido B, é orar para que Deus tenha misericórdia, alcance essas pessoas e use a vida delas. No terceiro domingo da série, nós aprendemos com Jacó a buscar a Deus acima de toda e qualquer coisa. Jacó nos mostra como é ser um homem que tem fome e sede da presença de Deus e das coisas espirituais, das bênçãos espirituais. E com Jacó a gente aprende a orar, pedindo Deus pelas bênçãos espirituais. No quarto domingo da série, nós aprendemos a orar com Moisés. E com Moisés nós aprendemos a montar a nossa tenda de oração do lado de fora do acampamento. Agora, repare num detalhe, Moisés era primeiro-ministro de Israel, um homem com imensas responsabilidades, compromissos, tarefas, mas nada disso atrapalha ele na sua vida com Deus, nada disso rouba o tempo dele com Deus, pelo contrário, ele monta a sua tenda do lado de fora para silenciar as distrações e para focar exclusivamente em Deus, tendo um tempo de qualidade com ele. E Moisés nos constrange, porque muitos de nós temos uma vida muito menos ocupada do que a dele e ainda assim não temos tempo de qualidade com nosso Deus. No quinto domingo nós aprendemos a orar com Neemias. E Neemias nos ensina que mais do que orar, nós devemos nos importar com as pessoas. Neemias, ele orou, mas ele também agiu. Ele orou, mas ele também fez algo para poder ajudar. E com Neemias nós aprendemos isso. Mais do que orar, mais do que clamar, nós precisamos ser resposta de oração na vida de outras pessoas. No sexto domingo nós aprendemos a orar com Maria. E Maria ora de maneira muito obediente, de maneira muito submissa, de maneira muito entregue. E assim, nós aprendemos também a orar. Muitos de nós oramos com arrogância, com muita autoridade, mas com Maria a gente aprende a ser obediente, a ser submisso, a se submeter àquilo que Deus quer fazer. No sétimo domingo nós aprendemos a orar com Jonas. E é interessante porque Jonas faz uma oração tardia. Ele já está dentro do mar, no fundo de um peixe, ele está no fundo do poço literalmente, mas ali ele ora. E o interessante é que mesmo no fundo do poço, Deus reverte a situação dele, Deus transforma a situação que ele estava vivendo e o peixe o coloca na beira da praia. E com Jonas nós aprendemos que não importa se a gente já caiu ou se a gente está no fundo do poço ou se a gente está de pé ainda, que a oração ela tem poder em todas as esferas, em todos os lugares, e hoje mesmo que você esteja no fundo do poço, se você orar, Deus pode mudar a sua vida. No oitavo domingo nós aprendemos a orar com os discípulos, e com os discípulos nós aprendemos que esperar também é obedecer. Com os discípulos nós aprendemos que devemos buscar o revestimento do céu, de autoridade, de unção, de poder. Com os discípulos nós aprendemos a ter sede do mundo espiritual. E hoje nós vamos aprender a orar com Jesus em sua oração sacerdotal. Querido, repare que nós iniciamos essa série aprendendo a orar com Jesus no jardim do Getsemane e nós vamos encerrar essa série também aprendendo a orar com Jesus, só que agora na sua oração sacerdotal. E para isso, abra sua Bíblia comigo em João capítulo 17. João capítulo 17. Ao longo desses 2 meses, nós somos inspirados com muitos personagens bíblicos e as suas vidas de oração, de intercessão, de clamor. Mas também ao longo desses 2 meses, nós somos inspirados com a vida de muitos homens e mulheres que oraram e fizeram a diferença na humanidade. Nós somos inspirados com John Wesley e a sua vida de oração, com George Miller, Billy Graham, Susanna Wesley, Jonathan Edwards e Charles Spurgeon. Fizemos também como igreja um jejum ou uma campanha de 21 dias de jejum e oração. Agora me diz, você participou? Como que isso foi importante para você e para o seu crescimento? Você se lembra também da mini vigília que nós fizemos no Zoom, de maneira online ali? Você participou, foi legal? Como é que foi para você? E na semana passada nós também fizemos uma vigília, só que agora presencial, e foram 24 horas de oração de maneira ininterrupta. Você participou? Como é que foi?
Hoje, chegando ao final da nossa série, eu chego feliz, realizado. Como pastor da nossa igreja, eu chego muito feliz e realizado porque a nossa igreja cresceu muito em oração. Ela cresceu muito no mundo espiritual. Porque mais importante do que a gente aprender a teoria da oração, mais importante do que a gente aprender a orar, é a gente orar de verdade, é a prática da oração. E ao longo desses 2 meses nós aprendemos a teoria, mas também praticamos. 21 dias de jejum e oração, uma vigília com poucas horas, mas também outra com 24 horas. E a igreja presente, todo mundo participando, as células envolvidas. Então eu fico muito feliz. Bom, você que abriu em João 17, versículo 1, leia comigo aí. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Querido, olha só, hoje nós vamos falar sobre a oração sacerdotal de Jesus Cristo. E essa é uma das orações mais magníficas de todas, sabe por quê? Porque tudo que Jesus nos ensinou ao longo do tempo a respeito da oração, ele vai praticar aqui, em João capítulo 17. E para isso nós vamos analisar cada parte. Agora, você tem noção do privilégio que nós temos enquanto igreja de ler essa oração que Jesus fez? A oração que Jesus, o Filho de Deus, fez. Você tem noção do privilégio que nós temos de conhecer essa oração? O interessante é que uma oração pode nos ensinar muito a respeito de uma pessoa. A oração revela para a gente os desejos, as vontades, aquilo que há dentro do coração daquela pessoa. E aqui nessa oração, Jesus nos permite conhecê-lo de maneira íntima. Jesus nos permite conhecer como é o coração dele. Jesus nos permite conhecer os seus desejos, as suas vontades, os seus sonhos, os seus projetos. Portanto, essa oração ela é magnífica. Essa oração, estudar ela é um privilégio muito grande para nós. Olha só, João 17, verso 1, o texto começa assim, depois de dizer isso. E a primeira pergunta que nós podemos fazer para o texto é, depois de dizer o quê? Qual é o contexto imediato aqui desse texto? Bom, o que você precisa saber é que neste momento aqui, Jesus já havia instituído a ceia do Senhor. Ele já havia anunciado o traidor, ele já havia se preparado e aqui ele está de fato pronto para se entregar e morrer por nós naquela cruz. E além de tudo isso, o contexto imediato desse texto é um contexto na qual Jesus acaba de pregar para os discípulos, falando a respeito do Pai. E agora, a partir desse momento, ele vai falar para o Pai dos seus discípulos. Percebe que lindo é isso? Percebe o quão lindo é isso? Jesus, que havia acabado de falar do Pai para os discípulos, agora vai falar dos discípulos para o Pai. Esse é o contexto em que Jesus vai orar. Querido, o capítulo 17 ele tem cerca de 26 versículos. E nós vamos dividir em 3 partes esse capítulo. Na primeira parte, Jesus ele ora por si. Na segunda parte, Jesus ele vai orar pelos seus discípulos. E na terceira parte, Jesus vai orar pela sua igreja. E nós vamos, com muito temor, com muito cuidado, analisar cada uma dessas partes e nós vamos tirar princípios para as nossas vidas. Combinado? Vamos lá, vamos juntos nessa jornada de crescimento espiritual? Na primeira parte, então, Jesus ele ora por si. E em sua oração por si, ele começa dizendo assim, Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Querido, Jesus, ele havia ensinado assim para os seus discípulos, olha, quando vocês forem orar, orem assim, Pai nosso. Portanto, aqui nós podemos perceber que muito mais do que nos ensinar uma teoria, Jesus ele pratica aquilo que ele ensina. Ele vive, de fato, tudo aquilo que ele nos ensinou, porque aqui também ele se dirige a Deus como seu Pai. Ele diz, Pai, chegou a hora. E o interessante é que o teor da conversa,
O que Jesus vai falar para Deus tem a ver com a missão, tem a ver com os discípulos, tem a ver com a igreja, tem a ver com aquilo que ele tinha que fazer, aquilo que ele fez. Portanto, ele poderia sim ter se dirigido a Deus de outra forma. Por exemplo, ele poderia ter chamado Deus de Senhor, mas ao invés disso, ele por quase 6 vezes nessa oração se refere a Deus como Pai. E o interessante é o quanto isso está de acordo com o modelo de vida que eles têm. O quanto isso está de acordo com a forma em que eles se relacionam. Por exemplo, Jesus, antes de iniciar o seu ministério, ele escuta de Deus assim: Tu és meu filho amado que me dá muito prazer. Só que Jesus não tinha ainda iniciado o seu ministério, ele ainda não tinha feito nada, e ainda assim ele está ouvindo do Pai: Tu és meu filho amado, tu és meu filho amado, você me dá prazer. Sabe por quê? Porque o que fazia Jesus ser amado e dar prazer ao Pai não tinha a ver com o que ele fazia, mas sim com a relação pai e filho, a filiação, a paternidade que eles tinham. Na verdade, o que Jesus vai nos ensinar na palavra é que tudo o que ele fez tinha a ver com o Pai. João capítulo 15 também diz isso: olha, se vocês estiverem conectados ao Pai, vocês darão muitos frutos, agora sem Deus nada podeis fazer. Em todo o evangelho de João, Deus vai ser tratado como Pai por mais de 120 vezes. Agora, a pergunta que eu faço para você é: como é que você enxerga Deus? Porque Jesus está nos ensinando a enxergar Deus como Pai. Portanto, como é que você está enxergando Deus? Como é que você se dirige a Ele? Como é a sua relação com Ele? Você fala com Deus como se Ele fosse distante, ou você fala com Deus enquanto um Pai presente na sua vida? Como é que você está se relacionando com Deus? Queridos, muitos hoje em dia têm Deus como uma espécie de diretor de um orfanato. Muitos se enxergam nesse contexto como um órfão que carece de esmolas. Portanto, hoje eu estou aqui para te dizer: Deus não é o diretor de um orfanato, Deus é Pai. E mesmo que você hoje seja órfão de paternidade, eu quero que você saiba que hoje ainda você pode ser adotado por Ele. Hoje ainda você pode experimentar de uma relação entre pai e filho. Agora, a grande pergunta é: você quer? Essa é a grande pergunta. Você quer que Deus ressignifique a paternidade na sua vida, porque talvez a sua experiência terrena não tenha sido agradável, não tenha sido legal. E às vezes, por causa disso, você projeta essa experiência ruim para Deus, achando que Ele vai falhar com você como o seu pai terreno falhou. Produzindo ou gerando em Deus um sentimento ruim, como se Ele fosse faltar na sua vida como o seu pai faltou. E Deus é perfeito em tudo que faz, Ele não erra. Ele é um pai presente, Ele é um pai que cuida. A palavra diz: olha, se vocês são pais e sabem fazer boas coisas aos seus filhos, imagina eu. Deus é perfeito. Se você quiser, Ele pode ressignificar a paternidade na sua vida. Basta você pedir ao Espírito Santo que entre no seu coração. Basta você pedir a Jesus Cristo que entre na sua vida. Basta você pedir a Deus que o permita fazer parte dessa família espiritual. O que nós como igreja precisamos entender é que a paternidade de Deus, ela é a cura da sociedade. A paternidade de Deus é a cura para toda a humanidade, porque quando nós entendemos que Deus é Pai, e que Deus é Pai nosso, nós entendemos também que o pão não é meu, o pão é nosso, e sendo assim não vai faltar pão para ninguém, sabe por quê? Porque eu posso ter apenas um pedaço de pão na minha mão, mas se a minha mãe estiver com fome, eu pego o meu pão e dou para ela. É ou não é assim que acontece dentro de casa? Agora imagina quando nós entendermos que o Pai é nosso e que o pão também deve ser nosso. Ninguém vai ter falta de nada. A paternidade de Deus é a cura para a nossa sociedade, porque quando nós entendemos que Deus é Pai nosso, nós entendemos que fazemos parte de uma família. Dentro de uma família não tem grupos minoritários. Na família, todo mundo é igual, todo mundo é parte da família, todo mundo é acolhido, todo mundo é cuidado. Interessante porque na família, a mãe não quer mais poder que o pai, nem o pai quer mais poder do que a mãe. Ambos sabem o seu valor, ambos sabem o seu papel. E a família, quando está ajustada em Deus, ela caminha perfeitamente, um cuidando do outro, um protegendo ao outro, um abençoando, amando ao outro. Quando nós entendemos que Deus é Pai nosso, nós entendemos também que fazemos parte de uma família espiritual. E, por exemplo, na Trindade não há racismo, não há preconceito.
Nas nossas famílias, dentro da nossa casa, não há racismo, não há preconceito. Por isso a paternidade de Deus é a cura para a nossa sociedade. A paternidade de Deus, o conceito de família é a cura para o mundo que nós vivemos hoje. Por quê? Porque dentro de uma casa não há raças diferentes. Todo mundo é filho do mesmo pai, por isso todo mundo é abraçado, acolhido, amado. E é assim que tem que ser. Portanto, se nós queremos viver enquanto família, se nós queremos ser família, se nós queremos desfrutar de uma família, nós precisamos começar entendendo que Deus é Pai. Entendendo que Deus é Pai, mas Ele não é o meu Pai, Ele é o nosso Pai. Essa é a nossa casa, essa é a nossa família, essa é a nossa vida. A segunda parte do versículo diz assim: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. E talvez você esteja se perguntando, mas o que significa ser glorificado por Deus? Na verdade, o que Jesus está pedindo aqui é que Deus restaure na sua vida, é que o Pai restaure na sua vida a glória que Ele tinha antes na eternidade, porque agora, na qualidade de Logos encarnado, de verbo que se fez carne, Jesus havia aberto mão de toda a sua glória, Ele havia se esvaziado para nascer como um homem e morrer por nós naquela cruz. Portanto, agora que Ele está prestes a cumprir a obra da redenção, agora que Ele está pronto para morrer e ressuscitar, e ressurgir, e reviver, Ele está dizendo: Deus, então restaure em mim a glória que eu tinha antes contigo ao longo de toda a eternidade. Bom, agora que você sabe que Jesus está pedindo a restauração, o que é que significa ser glorificado por Deus? O que você precisa entender é que essa glória da qual Jesus está se referindo aqui é a presença do Pai. É a presença de Deus. Essa glória tem a ver com os benefícios da presença de Deus, do bem-estar que essa presença gera e da participação de tudo que Deus é, mas também de tudo que Deus faz. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é: faz de mim o espelho da sua majestade, para que eu possa refletir na terra o esplendor de quem tu és. E querido, o início da glorificação de Cristo começa na cruz. Quando Ele é elevado e Ele chama a atenção de toda a humanidade, atraindo homens e mulheres para si. Depois o Pai o eleva aos céus, e ali Ele recebe o nome que está sobre todos os nomes. E hoje Ele está sentado à direita do Pai, ocupando uma das mais altas posições dentro do reino de Deus. Interessante porque no verso 4 e no verso 5 está escrito assim: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que tu me destes para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha antes contigo, antes que o mundo existisse. Querido, olhando para esse texto, deixa eu te perguntar, o que é glorificar a Deus? Porque até agora nós já vimos que Deus, ou seja, o Pai glorificou o Filho. Mas como é que o Filho glorifica o Pai? Jesus disse assim: Pai, eu te glorifiquei. E a pergunta é: como é que nós glorificamos a Deus? O interessante é que o próprio versículo responde. Sabe como é que nós glorificamos a Deus? Olha o que o versículo diz: completando o que tu me destes a fazer. Ou seja, glorificar a Deus é cumprir o que Ele te pediu. Glorificar a Deus é fazer aquilo que Ele te mandou. Glorificar a Deus tem a ver com obediência. Agora, Jesus usa um verbo que está no passado. É como se Ele estivesse dizendo para Deus: olha Deus, eu já completei, eu já fiz o que o Senhor me pediu para fazer. Só que repare que Jesus não havia morrido ainda naquela cruz. Então o que é que Deus havia pedido para Jesus e que Ele já havia feito? Sabe o que era? A mesma coisa que Jesus vai pedir que nós façamos. O que Jesus havia feito até esse momento é a formação dos discípulos. Jesus tinha feito discípulos. Portanto, sabe como é que nós glorificamos a Deus? Obedecendo à grande comissão, fazendo discípulos, evangelizando pessoas, batizando, ensinando-as a obedecer a palavra do Senhor. Por isso eu quero te perguntar, assim como Jesus disse: Pai, eu te glorifiquei, você também pode dizer? Porque eu e você também somos filhos de Deus. Você tem glorificado a Deus? Você tem cumprido aquilo que Deus espera de você? Você tem vivido em obediência àquilo que Ele te pediu? A quem que você tem glorificado mais? Ao Deus deste mundo, dinheiro, ou ao único e verdadeiro Deus? Assim como Jesus hoje, você pode dizer: Deus, eu tenho te glorificado.
Na segunda parte da sua oração, Jesus ele clama pelos discípulos. Repare que na primeira parte, Jesus orou por si. Agora, na segunda parte, ele vai orar pelos seus discípulos. De forma que, em primeiro lugar, Jesus vai clamar pela salvação dos discípulos. Olha o que ele diz no verso 2. Pois tu me destes autoridade sobre toda a humanidade, para que eu conceda a vida eterna. Querido, sabe o que é interessante? É que muitos de nós têm pedido autoridade para Deus, só que muitos pedem autoridade para Deus com a motivação errada, com a intenção errada. Muitos têm pedido autoridade para Deus para se sobrepor sobre os outros, para se destacar na vida, mas aqui podemos ver que Jesus usa a autoridade que o Pai dá, não com objetivos egoístas e individualistas, mas sim com o objetivo de repartir, de abençoar, de gerar vida, de trazer salvação. Isso me faz refletir no quanto os nossos pedidos ao Pai estão de acordo com os princípios estabelecidos por Jesus. No quanto aquilo que a gente tem pedido para Deus está de acordo com a motivação e a intenção que houve em Jesus Cristo. Porque muitos de nós temos pedido para comer e não para repartir. Muitos de nós fazemos pedidos a Deus que são egoístas, que vão beneficiar somente a nós mesmos e não os outros. Percebe? Nada do que Jesus pediu tinha a ver apenas consigo. Tudo o que Jesus pediu tinha a ver com a humanidade, tinha a ver com a família. E é justamente isso que nós vemos aqui. Tu me destes autoridade para que eu concedesse a vida eterna. Percebe? Jesus usou a autoridade que ele tinha para conceder vida. E você? O que você tem feito com aquilo que Deus tem lhe dado? Sabe essa autoridade naquilo que você faz? Como é que você tem usado isso para se tornar orgulhoso, arrogante, para pensar que você é melhor, maior do que os outros? Ou você tem usado essa autoridade que Deus te deu para poder repartir, para poder ensinar, para poder formar, para poder alavancar a vida de pessoas? Como é que você tem usado o que Deus te deu? Como é que você tem usado o seu tempo? Você está desperdiçando o seu tempo em entretenimento, vendo a vida passar, ou você está usando as poucas horas e dias que Deus te deu aqui na terra para fazer discípulos? Como é que você usa o seu tempo? Como é que você usa a sua saúde? Você usa a sua saúde só para curtir a vida? Ou você está usando a sua saúde para carregar nos braços quem já não tem? Como é que você usa o recurso financeiro que Deus te deu? Para conquistar um império aqui na terra? Ou para poder repartir, para poder abençoar, para poder cuidar de mais pessoas? O que você tem feito com o que Deus te deu? Você está se sobrepondo aos outros ou você está erguendo as pessoas? Querido, é lindo ver que Jesus, ele usa a autoridade que Deus dá, mas ele não usa para condenar, ele usa para salvar. Ele não usa para afundar as pessoas, mas ele usa para erguer, para trazer a verdadeira vida, para trazer salvação. No verso 3 ele diz assim, ó, esta é a vida eterna, que te conheçam, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Se nós observarmos, a salvação que Jesus oferece para nós, ela não é uma salvação que vai trazer alívio e refrigério para um curto momento de vida aqui na terra, não. Ela é algo que vai ter efeito em toda a nossa vida, ou seja, mais do que um benefício para este momento, a salvação é um benefício para toda a nossa eternidade. Querido, eu quero chamar a sua atenção para que você entenda algo. Há diversas formas de vida na terra. Há a vida dos homens, o tipo de vida que a gente vive, há o tipo de vida que os anjos vivem e há o tipo de vida que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo vive. Agora, sabe o que nos constrange? É que a salvação, é que através da salvação, Jesus não apenas nos liberta do pecado, Jesus não apenas nos livra da consequência do pecado, como também, através da salvação, Jesus compartilha conosco o tipo, o padrão de vida que eles têm. Ou seja, muito mais do que nos libertar, muito mais do que nos livrar da consequência, muito mais do que nos salvar, muito mais do que nos possibilitar experimentar de uma vida eterna, muito mais do que isso, Ele está compartilhando conosco o tipo de vida que Ele tem.
E é por isso que o Espírito Santo de Deus trabalha tanto em nós, nos modelando, nos formando, nos santificando. Sabe para quê? Ele está nos preparando para viver no padrão, no patamar, no tipo de vida que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo tem. O Espírito Santo está nos preparando para viver uma vida nova na eternidade, para desfrutar de um novo padrão de vida. E para que nós possamos entender e desfrutar e viver nesse novo tipo de vida, nós precisamos hoje nos santificar. Nos versos de 6 a 8, Jesus diz: eu revelei teu nome àqueles que me destes, e eles eram teus, e tu os destes a mim. E eles têm guardado a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que o Senhor me destes vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me destes, e eles aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviastes. Querido, repare que Jesus não veio só para nos salvar, mas Ele também veio para nos anunciar um novo tipo de vida. Ele veio para nos formar, nos preparar, para que nós possamos viver no padrão da sua palavra. Ou seja, além de nos possibilitar entrar no céu, na vida eterna, Ele também nos forma a sua imagem, para que possamos desfrutar dessa vida eterna, no padrão da Trindade. Querido, entenda essa verdade. Entenda essa verdade. O projeto de Deus não é apenas te livrar da morte. O projeto de Deus é que você conheça e desfrute da vida como ela deve ser vivida. Jesus quer que você experimente de uma vida verdadeira. Ele quer que você saiba de fato o que é viver, não sobreviver, mas o que é viver de verdade. Deus quer que você viva a vida que eles têm, a vida que eles levam, uma vida isenta do pecado. Uma vida isenta das dores, do sofrimento, da aflição. Deus quer que você viva a vida que eles vivem, uma vida de completa realização, uma vida de completa satisfação, uma vida de propósito, uma vida de alegria. É esse o plano de Deus para nós. Agora, para que isso aconteça, além da salvação, Deus quer nos transformar, Deus quer nos santificar, Ele quer nos modelar, Ele quer nos preparar, para que nós possamos então entrar no céu e desfrutar daquilo que Ele está preparando para nós. De forma então, querido, presta atenção nisso, que a sua salvação não é o fim. Muitos pensam que a salvação é o fim. Ah, eu cheguei na salvação, eu estou salvo, pronto, agora é esperar Jesus me buscar. Querido, a salvação não é o fim, a salvação é apenas o início de um novo tempo na sua vida. A salvação é o início de um novo caminhar. De forma que você não foi salvo pelas obras, mas você foi salvo para fazer boas obras. Você foi salvo para ser santificado e ser formado à imagem de Jesus. Você foi salvo para viver como Jesus Cristo viveu, frutificando, abençoando, repartindo, cuidando, transbordando na vida dos outros. Mas infelizmente muitos cristãos, eles param na salvação. Muitos cristãos, por pensarem que a salvação é o fim, quando são salvos, eles param de viver. Eles ficam esperando, eles deixam a vida passar. Eles acham que a salvação é tudo o que Deus quer fazer, mas a salvação não é o fim, é apenas o início. O início de uma nova vida, o início de um novo tempo, de um novo ciclo, de um novo modelo, de um novo projeto do Senhor para a sua vida. E a pergunta que eu te faço é: você parou na salvação ou você continua crescendo? Você parou na salvação ou você continua avançando? A salvação foi o fim ou a salvação foi o início de um novo tempo para você? Você está acomodado no fato de que você já é salvo ou você tem buscado a santificação? Você tem buscado se tornar cada dia mais parecido com Cristo? A sua vida está parada ou ela está em constante crescimento? Porque depois de buscar em oração a salvação dos discípulos, Jesus ele vai orar pela segurança dos discípulos. Do verso 9 ao 16 ele diz assim: eu rogo por eles. Eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que estão no mundo e que são teus, que o Senhor me deste. Tudo que tenho é teu e tudo que tens é meu. Eu tenho sido glorificado por meio deles. Olha, Pai, eu não ficarei mais no mundo, mas eles vão continuar lá. Eu vou para ti, por isso, Pai Santo, protege-os em teu nome, nome que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um.
Enquanto eu estava com eles, eu os protegi e os guardei, pelo nome que me destes. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que havia sido destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora eu vou para ti, mas digo essas coisas enquanto eu ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Deles a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Querido, o que Jesus está dizendo aqui é: Deus, Pai, eu estou orando, eu estou pedindo segurança por aqueles que são teus. Eu estou clamando por segurança, que o Senhor proteja aqueles que o Senhor me deu. Eu estou orando por aqueles que são nossos e que estão glorificando o nosso nome, cumprindo a grande comissão, em obediência à palavra. Querido, o que Jesus está dizendo aqui é: Deus, Pai, eu estou orando por aqueles que não estão no mundo a passeio, mas por aqueles que estão no mundo cumprindo a grande comissão, fazendo aquilo que a gente pediu. Por isso eu peço que o Senhor os proteja. Enquanto eu estive com eles, eu os protegi, mas agora que eu estou indo para ti, proteja-os no teu nome, guarde cada um deles. Percebe? Nós podemos descansar hoje, sabe por quê? Porque Jesus intercede pela nossa segurança. Diante de tanta crise, tanto medo, tanta insegurança, a gente pode descansar porque Jesus intercede pela nossa segurança. Na verdade, toda a segurança que nós temos hoje, ela não é fruto do nosso trabalho, do nosso braço, da nossa inteligência, não. Toda essa segurança, ela vem de Deus. Por exemplo, em relação à nossa salvação, nós estamos seguros, sabe por quê? Porque a salvação não se baseia no nosso caráter, mas no caráter de Deus. Ele veio ao nosso encontro. Foi Ele que nos alcançou, foi Jesus que pagou o preço do pecado naquela cruz, foi Ele que nos perdoou e nos reconciliou com o Pai. Não nos custou nada, mas custou a vida, o sangue de Cristo, e é por isso que um crente, ele não perde a salvação. E não perde, sabe por quê? Porque não foi Ele que morreu na cruz. Não foi Ele que pagou o preço, não foi Ele que conquistou, foi Jesus Cristo. E nós ganhamos a salvação pela graça, pela fé. Se nós tivéssemos conquistado a salvação com o nosso sangue, com o nosso caráter, sim, nós poderíamos perder. Mas nós ganhamos a salvação de Deus por meio da fé e através da graça. Portanto, como que eu posso perder algo que não fui eu que conquistei? Como que eu posso perder algo que Deus me deu e que Ele garante? Percebe? Aquele que nos salvou já consumou a sua obra e já nos selou com teu Espírito. E é exatamente por isso que nós estamos seguros. Nesse texto aqui, Jesus fala por quase 7 vezes que os discípulos foram dados por Deus. Querido, o que você precisa entender é que até o seu desejo de buscar a Deus, foi Ele que colocou no seu coração. Foi o Pai que gerou no seu coração fome e sede do mundo espiritual. A obra da redenção é dele. Por isso a Bíblia diz: aquele que começou a boa obra, Ele é fiel e justo o quê? Para terminá-la. Porque tem tudo a ver com Ele, não tem nada a ver conosco. Ou seja, a nossa segurança, portanto, não está baseada em fatores humanos, mas sim na obra perfeita de Deus. A segurança da nossa salvação não está no nosso caráter e nem na qualidade dos nossos pensamentos, mas sim no caráter de Deus e na obra perfeita de Cristo. Estamos seguros porque além da salvação, a Bíblia diz que Deus tem planos de paz para o seu povo. Não de guerra, mas de paz. A Bíblia diz que Ele não dorme nem vacila, mas que Ele nos guarda de noite e de dia, 24 horas. Estamos seguros, porque todos nós temos um tempo determinado por Deus aqui na terra e nada poderá antecipar esse tempo. Estamos seguros porque foi Ele que nos criou, foi Ele que nos fez crescer, é Ele que tem nos guardado, nos protegido e também é Ele que nos protegerá até que nós cumpramos o nosso propósito aqui na terra e chegue o dia do nosso encontro com Ele na eternidade. Além de tudo isso, a nossa segurança ela está pautada no fato de que Jesus intercede por nós. Jesus é o nosso mediador. Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso intercessor. Jesus ora por si, mas Ele também ora por nós, e é por isso que nós estamos seguros. Em relação à oração que Jesus faz pelos seus discípulos, primeiro, Ele ora pela salvação, segundo, Ele ora por segurança,
Em terceiro lugar, ele vai orar pela alegria. Ele vai orar por alegria. Veja o verso 13. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto eu ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Querido, percebe? Jesus intercede ao Pai pela nossa salvação. Jesus intercede ao Pai pela nossa segurança, mas também pela nossa alegria. Que Deus! Agora, o que seria essa alegria na prática? O que é essa alegria? O que você precisa saber é que essa alegria não é uma qualidade da vida terrena, não é um subproduto das circunstâncias pela qual nós passamos, não. Essa alegria não depende de fatores externos, não. Essa alegria é fruto do Espírito. É ação direta vindo do Pai. É ação direta vindo de Deus nas nossas vidas. Essa alegria consiste num completo senso de realização, de contentamento. E ela está alicerçada em uma alma que já foi regenerada e que já está reconectada com Deus. Ou seja, essa alegria é consequência da ação do mundo espiritual nas nossas vidas e não do mundo terreno. De forma que essa alegria não vem de fatores externos, não vem de fatores humanos, mas sim do fato de sermos salvos, de estarmos salvos, conectados com Deus, vivendo no padrão da palavra, em obediência, cumprindo a nossa missão aqui na terra. E é exatamente por isso que um crente sem alegria é completamente incoerente. É incoerente um crente que não tem alegria, porque a nossa alegria não está baseada em nenhum fator humano, em nenhum fator externo, e sim na obra de Cristo que Ele já consumou, na obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Portanto, um crente sem alegria, de fato, é um crente que está distante de Deus. É um crente que está distante da obediência ali da palavra, da prática da palavra. É um crente que não está praticando a sua missão de evangelizar, de discipular. Por quê? Porque a alegria é fruto do Espírito Santo. Vem de estarmos conectados com o Pai, em obediência à palavra e cumprindo a nossa missão. Ou seja, se você hoje não está desfrutando dessa alegria, volta para a casa do Pai, volta para a presença de Deus. Mas deixa eu te dizer algo, Deus não convida você para visitá-lo, Deus convida você para habitar na presença dEle. Muitos de nós visitamos a Deus, sabe? Lemos a palavra de maneira esporádica, oramos de maneira esporádica, vamos à igreja, cultuamos de maneira esporádica. Não, Deus quer que você habite na presença dEle, que o seu relacionamento com Ele seja diário. Deus quer que você viva em obediência à palavra e que também você cumpra a grande comissão, que você faça discípulos, que você batize pessoas. Por quê? Porque tudo isso vai gerar na sua vida um bem muito maior do que você pode imaginar. Portanto, se hoje você quer experimentar dessa alegria, eu convido você a voltar para a presença de Deus, a se reconciliar com Jesus Cristo e a deixar o Espírito Santo agir na sua vida, liberando sobre a sua vida tanto a paz quanto a alegria. Agora, além da alegria, Jesus orou também pela santidade dos discípulos. Verso 17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Querido, entenda uma coisa. Sem a santidade, nós não somos capazes de desfrutar da presença de Deus. Sem a santidade, a gente não é capaz de desfrutar da eternidade. Deu para entender? Com uma mente imoral, com um coração corrupto, com um corpo viciado nos prazeres carnais, nós não seremos capazes de desfrutar de um prazer que é santo, de um prazer que é eterno, que é sobrenatural. Por isso Jesus não ora apenas pela nossa salvação, pela nossa proteção, pela nossa alegria, mas Ele ora também pela nossa santificação, para que nós estejamos com o coração puro, para que nós sejamos capazes de desfrutar em santidade de um prazer que é santo, de um prazer que é eterno, de um prazer que é sobrenatural. E é por isso que Ele diz: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Querido, Jesus nos deu a palavra. A palavra é um presente de Deus para nós. A sua origem é eterna, a sua origem é santa, a sua origem é divina, e é por isso que a palavra de Deus é viva. A Bíblia é o único livro que a gente pode ler na presença do autor.
É por isso que a palavra diz que ela mesma é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, capaz de separar juntas e medulas, espírito e alma. A palavra do Senhor é viva. Paulo diz que o evangelho é poder de Deus para transformar vidas. A Bíblia diz que a palavra não volta vazia sem antes cumprir o propósito pelo qual ela foi enviada. O que você precisa entender é que a palavra de Deus é um presente para nós. É um privilégio ler a palavra na presença do Espírito Santo, deixando o Espírito Santo ministrar em nós aquilo que Ele quer nos ensinar. A palavra de Deus é como um espelho. Quando nós lemos a palavra, nós nos vemos nela. E nós vemos também o contraste entre aquilo que deveríamos ser e aquilo que de fato somos. E é nesse momento que o Espírito Santo age, nos transformando e nos santificando. A palavra de Deus não é um livro de autoajuda. A palavra de Deus é um livro que nos transforma. Não faz a gente um pouco melhor do que nós somos, uma versão melhorada. A palavra do Senhor nos faz uma nova criatura. De forma que mude, certa vez ele disse que escreveu na capa da sua Bíblia assim: ou esse livro me afasta do pecado, ou o pecado vai me afastar desse livro. Deixa eu te perguntar, você teria coragem de escrever isso na capa da sua Bíblia? Porque eu fico imaginando muitas pessoas depois de semanas, pegando a Bíblia e lendo lá: ou esse livro me afasta do pecado, ou o pecado me afasta deste livro. E depois de semanas eu fico imaginando essas pessoas se deparando com uma realidade. Porque deixa eu te dizer, ficar semanas sem ler a Bíblia, ficar semanas sem falar com Deus, é uma prova de que você está convivendo muito no pecado. É uma prova de que você está imerso no pecado. Querido, deixa eu te perguntar, hoje você está mais próximo do pecado ou da palavra? Porque uma coisa não combina com a outra. Ou a Bíblia acaba te afastando do pecado, ou o pecado acaba te afastando da Bíblia. Mas a pergunta é, o que está te afastando do quê? O que está te afastando do quê? A palavra está te afastando do pecado ou o pecado tem te afastado da palavra? O que nós precisamos entender é que a palavra de Deus é uma arma da vitória. Ela é a espada do Espírito e ela nos ajuda a vencer o pecado, mas também é instrumento de santificação. Portanto, se você não tem tido o hábito de ler a palavra, eu convido você a retomar esse hábito que é tão precioso. Mas não deixa para fazer amanhã, não. Tudo que nós deixamos para fazer amanhã, nós não fazemos. Hoje mesmo, cultive esse hábito na sua casa. Queridos, até aqui nós vimos que Jesus ele orou por si, mas também que ele orou pelos seus discípulos. E agora nós veremos a terceira parte da oração de Jesus. E na sua última parte, Jesus ele ora pela igreja. E em sua oração pela igreja, sabe o que Jesus pede? É interessante porque Jesus não pede que a igreja tenha uma construção luxuosa. Jesus não pede que na igreja haja artistas, pessoas que vão ser veneradas. Não. Sabe o que Jesus pede para a igreja? Jesus pede por unidade. Dá uma olhada no do verso 18 em diante. Assim como me enviastes ao mundo, eu os envio. Em favor deles eu me santifico para que eles sejam santificados. Versículo 20, minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Deles a glória que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que me enviastes e os amastes como igualmente me amastes. Pai, quero que os que me destes estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me destes, porque me amastes antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviastes e os fizestes conhecer o teu nome. E continuarei a fazer, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles também esteja. Querido, Jesus termina a sua oração clamando ao Pai pela igreja. E Jesus clama ao Pai que nós hoje, a igreja dele, tenhamos a mesma unidade que a Trindade tem. Você tem noção do que é isso? Você tem noção do que Jesus está pedindo a Deus? Você tem noção do que a igreja experimentar essa mesma unidade que Deus Pai, Filho e Espírito Santo tem?
Querido, essa unidade que o Pai vai nos dar, que o Pai tem nos dado e que vai continuar dando, é uma unidade sobrenatural, é uma unidade que vem dele. Portanto, essa unidade, nós enquanto seres humanos, nós não temos o poder de criá-la. Portanto, a nossa missão é apenas manter aquilo que o Senhor tem nos dado, é apenas guardar, preservar a unidade que ele tem nos dado como presente. Querido, o que nós precisamos entender é que a discórdia, a divisão, as brigas, isso não condiz com o estilo de vida cristão. Não tem nada a ver conosco. Em outras palavras, não nos causa espanto ver um lobo atacando uma ovelha, porque isso faz parte da sua natureza. Mas nos causaria espanto ver uma ovelha atacando outra ovelha. Por quê? Porque isso não faz parte da natureza dela. Em outras palavras, para a gente é normal ver uma pessoa que não conhece a Deus atacando outra, falando mal pelas costas, provocando mal, gerando mal. Mas nos causa muito espanto ver um cristão fazendo isso em relação ao outro, porque isso não faz parte da nossa natureza cristã. Isso não faz parte da natureza cristã. Diante de tudo isso, eu te pergunto, por que nós, enquanto igreja, devemos clamar ao Pai que nos dê essa unidade? Por que nós devemos preservar essa unidade? Sabe por quê? Porque primeiro essa é a vontade de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele pediu ao Pai que nos desse essa unidade. E da mesma forma nós também temos que pedir. Essa é a vontade de Jesus. Em segundo lugar, porque Jesus só tem uma igreja, um povo, um corpo e uma noiva. Percebe? E nós fazemos parte desse corpo, e como corpo não podemos então ferir outra parte do mesmo corpo. Enquanto mão não podemos ferir o pé, nós temos que cuidar do pé. Não faz sentido, enquanto corpo de Deus, a gente ficar brigando uns com os outros, não faz parte da nossa natureza cristã. Em terceiro lugar, porque fazemos parte de uma família, e na família não há divisões. Percebe? Em quarto lugar, porque somos seres espirituais e nós devemos agir de acordo com o fruto do Espírito, que é bondade, mansidão, domínio próprio, longanimidade, paz, alegria, amor. Em quinto lugar, porque nós devemos viver num padrão que a Trindade estabeleceu. E na Trindade não há divisão, não há inveja, não há brigas, não há confusão. Não, na Trindade há unidade. Em sexto lugar, por causa da nossa missão. Jesus disse que nós deveríamos pregar o Evangelho e fazer discípulos, mas ele também disse que eles só vão crer nessa mensagem se a gente viver em unidade. Em sétimo lugar, nós devemos buscar a unidade e mantê-la por conta do nosso destino final. O meu e o seu destino é o céu, e lá nós viveremos enquanto família. Portanto, se nós queremos desfrutar dessa família celestial, nós precisamos começar a viver enquanto família aqui na terra. Percebe? Querido, Jesus em sua oração, ele primeiro tratou Deus como Pai. Depois ele disse que estava vivendo em obediência, cumprindo aquilo que Deus havia pedido. Depois ele orou pelos seus discípulos, ele orou pedindo a Deus que desse salvação, que desse proteção, que desse alegria, que santificasse os seus discípulos. Ele pediu a Deus que nos desse unidade para que nós completássemos a nossa missão aqui na terra. E hoje, eu quero te desafiar a ser resposta dessa oração. Jesus fez uma oração a Deus, e eu queria que você e eu fôssemos resposta dessa oração. Que nós nos relacionássemos com Deus enquanto Pai. Que nós aceitássemos a paternidade dEle e nos relacionássemos com Ele enquanto filhos que somos. Que nós desfrutássemos dessa relação familiar. Que nós vivêssemos em obediência à palavra, cumprindo a nossa missão na terra, vivendo enquanto um salvo em Jesus Cristo, com alegria, caminhando em santidade, desfrutando de uma unidade sobrenatural e santa e cumprindo a nossa missão, que é fazer discípulos. Agora, você quer ser resposta dessa oração? Então viva aquilo que Jesus pediu aqui. Viva, pratique a palavra do Senhor, mantenha a unidade na igreja e cumpra a sua missão. E para fechar, eu queria convidar você a orar como Jesus orou. Você pode fechar os seus olhos aí na sua casa e orar como Jesus orou? Pai, muito obrigado pelo privilégio de sermos os teus filhos.
Muito obrigado porque o Senhor escolheu nos amar, o Senhor escolheu nos adotar. É um privilégio ser filho do Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos deu de participar da sua missão, missão de resgate, missão de redenção, missão de reconciliação. Obrigado, Deus, porque a gente tem cumprido aquilo que o Senhor nos pediu para fazer, porque nós temos, enquanto igreja, feito discípulos para o Senhor, Pai. Obrigado porque a gente tem caminhado em um caminho de obediência. Obrigado porque Jesus orou pela nossa salvação e hoje, por causa do seu amor e do sacrifício de Cristo, nós somos salvos. E eu oro pela salvação daqueles que ainda não te conhecem, Deus. Muito obrigado porque o Senhor Jesus não só orou pela nossa salvação, mas também pela nossa proteção. E hoje nós nos sentimos seguros no Senhor, porque o Senhor tem planos de paz para nós, porque o Senhor nos guarda e o Senhor nos protege. Muito obrigado, Deus. Porque o Senhor tem nos dado uma alegria que é espiritual, uma alegria que é sobrenatural. Obrigado, Pai, porque o Senhor Jesus também orou pela nossa santidade, para que nós fôssemos capazes de desfrutar da vida eterna, da sua presença e daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos deu uma unidade e o Senhor tem transformado a igreja em uma família, Pai. Obrigado por essa unidade, Pai, que o Senhor nos dê cada dia mais e que o Senhor nos ensine a mantê-la. E obrigado, Deus, porque o Senhor nos deu o privilégio de continuar em missão, assim como o Senhor está. De fato, Pai, não nos deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo. Essa é a oração que nós fazemos ao Senhor, em nome de Jesus que nós oramos. E toda a igreja diz amém. Queridos, hoje nós encerramos a nossa série de mensagens, Escola de Oração. Eu quero agradecer a você pela sua participação, pelo seu empenho, a cada domingo, anotando, aprendendo e praticando os princípios e valores que nós ensinamos aqui. Obrigado a todos que participaram da campanha de 21 dias de jejum. Obrigado a todos que participaram da mini vigília online de oração, mas também das 24 horas de oração. Obrigado porque eu e você somos a igreja de Jesus, o seu corpo, a sua família, e nós crescemos no mundo espiritual. Eu estou muito feliz por tudo que nós vivemos juntos até aqui. Nós vamos entregar agora os nossos dízimos, as nossas ofertas. Eu queria que você se preparasse para esse momento, porque esse também é um momento muito espiritual. É um momento de matar a carne, é um momento de renunciar ao Deus desse mundo e declarar para toda a realidade espiritual a dependência que nós temos no Senhor, a dependência que nós temos no nosso Pai, mas principalmente a nossa gratidão. Os nossos dízimos e ofertas expressam a nossa gratidão, o quanto a gente reconhece o cuidado de Deus até aqui, mas também o quanto a gente confia para que Ele continue cuidando de nós. Aqui na tela tem um código de QR Code, abre a sua câmera, aponta para esse código de QR Code, vai aparecer um link na sua tela, clica nesse link, você vai ser redirecionado para o nosso aplicativo, é um ambiente seguro, e ali você pode gerar um boleto para entregar o seu dízimo, a sua oferta, ou você pode fazer no cartão de crédito. Aqui também tem o Pix da nossa igreja, é fácil, é rápido e é muito seguro, você pode usar essa ferramenta, e tem as contas no Bradesco e no Itaú para você depositar ou fazer uma transferência. E se você faz parte do grupo de risco e mora aqui na região, nós podemos buscar aí através de um dos nossos pastores. Só não deixa de participar, entregue o que você tem ao Senhor com honra e com alegria. Amém? Enquanto você se prepara aí, eu agradeço a sua participação aqui nesse culto, peço você que deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, você que já está aqui na região de Belo Horizonte, Betim, Contagem, Grande BH e região metropolitana, nós já retornamos com o nosso culto presencial, mas nós não deixaremos o nosso trabalho na internet parar, pelo contrário, a gente vai continuar avançando. Se você mora e pode, venha no presencial, se você não pode, continue aqui conosco no online, porque a gente vai continuar entregando para você tudo aquilo que Deus tem nos dado. E se você quer dar um passo a mais de fé, você pode participar de uma célula online, mesmo que você esteja em outro país, outro estado, outra cidade, você pode fazer parte de uma célula online e poder então ser abençoado com a comunhão cristã.
Domingo também tem batismo presencial. Se você quer dar espaço de fé, se você está nos visitando, se você quer nos conhecer, se você quer fazer parte de uma célula, manda uma mensagem nesse número aqui que está aparecendo aí na tela, 988356344, e o código de área é 31. Manda uma mensagem de WhatsApp e a gente vai te dar todas as instruções. Combinado? Que Deus abençoe muito a sua vida, que você tenha uma semana maravilhosa. Se precisar de alguma coisa, conte conosco, nós somos uma família. Um grande abraço, que Deus abençoe você e até a próxima.